Esse dia a mais que o Senhor nos acrescenta nesta manhã, temos condições de ter esse encontro, Senhor, com o Senhor, esse encontro com a Tua Palavra, porque não estamos impedidos nem de mente, nem de corpo, para estar aqui presencialmente aprendendo e estudando. Pedimos então a Tua graça, Senhor, porque a Tua Palavra não é mera informação, não são apenas palavras comuns, mas é uma espada que vai na divisão da alma e do espírito. Então, Senhor, penetra profundamente o nosso ser com a Tua Palavra. Sejamos edificados na verdade, somente na verdade. Somente o Espírito da verdade, manifestando e ministrando ao nosso ser. Nós clamamos essa graça, sabendo que o Senhor nos ouve, e do alto do céu, Tu sonda cada coração. Tu és bendito eternamente, nós Te louvamos por essa oportunidade. E em nome do Senhor Jesus Te agradecemos. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Deixa a palavra falar contigo mais uma vez nessa manhã. Lição 4, honra e autoridade, honrando a Deus com os bens. Eu não sei quantos sabem, mas esse trimestre, ele não é novo. Nós ministramos ele em 2015. Então, lá se vão 11 anos que nós ministramos esse mesmo currículo. Mas esta aula 4, ela não fazia parte daquele currículo. Então, é uma aula nova, fresquinha, para acrescentar nossa vida. Semana que vem nós damos continuidade ao antigo currículo. Honrando a Deus com os bens. Primeira coisa que eu quero fazer vocês pensarem, não é? Está na introdução. Avança aí para mim, por favor. Nesta lição entenderemos em que sentido as ofertas de bens materiais honram ao Deus Todo-Poderoso. Então, a maior questão desse estudo hoje não é um estudo aprofundado sobre dízimo, oferta, nada disso. Amém? Qual é a proposta do estudo de hoje? Entender como Deus se relaciona com isso. É o ponto de vista de Deus. Como Deus reage? Deus se interessa? Deus não se interessa? Tanto faz para Deus? Como é que funciona isso? Então, Deus, está aí na lição aí, ó. Deus precisa de algum dinheiro ou riqueza? É uma pergunta quase retórica, né? Não. Como recursos financeiros podem honrar a Deus? Vejamos os princípios da oferta que Deus se agrada. Atos 17, 24. Aqui no discurso de Estevão, ele faz uma defesa de que Deus não precisa de nada. Vamos ler o texto? O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Aí tudo mais engloba tudo na vida do ser humano, incluindo se você vai ser próspero ou não, se você vai ter dinheiro ou não, se você vai ter sua comida ou não, tudo é provisão de Deus. Então, se é um Deus que está acima do sistema humano, ou seja, ele não tem nenhuma necessidade dos homens, nenhuma, zero. Ele não tem necessidade de coisas do mundo que ele criou, foi ele que fez. Para que ele quer? Minério. Ouro é minério, não é minério? Prata é minério. É pedra, para Deus é pedra. É diamante também. Tudo é minério. Para que Deus quer minério? Para que Deus quer minério, igreja? Deus fez todas as pedras, Deus fez todo o ouro, toda a prata, todo diamante, Deus fez tudo. É tudo dele de qualquer maneira. Para que ele quer bens materiais? Coisas materiais da terra, já que ele habita a esfera do céu. É isso que nós vamos pensar hoje, amém? Deus não precisa de nada, é Ele que dá tudo. Ponto. O discurso de Estevão está correto. Avança aí para mim.
Se Deus não precisa de nada, e se você concorda com isso, Deus não precisa de nada. Amém? Se Deus não precisa de nada, por que pede e avalia as ofertas materiais? Foi o próprio Deus que pediu oferta. Para que ele pede se ele não precisa de nada? Tem que ter uma função a oferta, não tem que ter uma função? Um propósito. Deus, de fato, Deus não precisa de nada. Então tem a ver com o homem, não tem a ver com o homem? Tem a ver com o homem, não tem a ver com Deus. Deus não precisa de nada. Não é por necessidade que Deus pede. Deus não tem necessidade de nada. Mas ele pede oferta e ele avalia os homens que ofertam. É sempre aquilo que já foi ensinado aqui várias vezes. Deus não olha primeiro para a oferta. Deus olha primeiro para o quê? O coração do homem. É isso que importa. Tanto é que na primeira oferta registrada na Bíblia, Caim ofertou, Abel ofertou, os dois ofertaram. Tem gente que acha que Deus rejeitou Caim porque era legume e que Deus só gosta de sangue. Deus não gosta só de sangue. Não tem a ver com isso. Deus carniceiro só gosta de sangue. Esse legume não sangra, então não quero legume, não quero fruta. Eu quero coisa que sangra. Não é isso. Um era agricultor, ia dar o quê? Da terra. Fruto da terra. Ele sendo agricultor, ele ia dar o quê? Do que ele produzia. O outro era pastor, tinha animais, ofereceu animal, cada um do seu próprio recurso. O problema nunca esteve na oferta em si. O problema está no coração do ofertante. Deus olha a intenção do coração. Tanto é que, mesmo rejeitando a oferta de Caim, Deus disse a ele que ele poderia ser aceito. Deus ia aceitar a oferta dele, se ele procedesse diferente. Gênesis 4:7, vamos ler? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Amém? Veja bem, não é certo que eu aceitarei tua oferta? Não, não é isso. Eu quero aceitar você. Você vai ser aceito. A oferta é só a manifestação material daquilo que é a intenção do coração. Tem a ver com honra, tem a ver com gratidão. Já que Deus deu toda a provisão, quando alguém dá alguma coisa para Deus, é por gratidão, porque recebeu do Senhor. Se ele tivesse uma mente correta, ele seria aceito e, consequentemente, a sua oferta. Agora, Deus sabia que o coração dele estava mal. Tinha ódio no coração, vinha inveja contra o irmão. Deus está sondando a mente dele. Se todavia procederes mal, como ele estava pensando já e Deus sabia, eis que o pecado já é à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Daí você pode se conter. A questão aqui foi uma queda moral, não é? Um problema de alma, pecado. Porém, no quesito oferta, Deus aceitaria a oferta de Caim de legume e de fruta, caso o coração dele estivesse legal. Amém? Conceito aprendido? Tranquilão? Avança aí para mim. Mais adiante, né, com o estabelecimento da lei dada por Moisés ao povo de Israel, Deus exigiu que dessem as primícias dos seus bens, gado e colheita. Lembrando que Israel a economia de Israel era agropastoril, tirava do campo, com o fim de ensiná-los a honra da gratidão. Tudo que Deus quer, então, é o que, irmão? Coração grato. Só isso. Deus não precisa de nada, só de coração. Mas as ofertas eram primícias. Aqui tem um conceito que eu quero destacar aqui nesse começo de entendimento da lição. O que é primícias? O que é primícias? Primeira parte. Muito bem. Quando você recebe o seu provento, aqueles que ainda recebem, né? Tem gente aposentada, tem gente que não tem trabalho. Mas quando você recebe o seu provento, recebeu lá seu salário,
Qual é a parte de Deus? A primeira parte. Eu não falei em dízimo, não falei em 10ª parte, eu falei qual é a ordem da separação do recurso que você faz. Entenderam? Se você faz diferente, se você pegar a ordem e inverter, não vai dar para dar oferta para Deus. Não vai dar. Vai ficar devendo. Você pega o seu salário e fala, olha, eu tenho que pagar. Aí você começa a listar. Aluguel, eu tenho que pagar o IPVA, eu tenho que pagar o condomínio, o IPTU, a gás, light. E você começa a listar o que você precisa pagar. E quando soma tudo, sobrou quanto? Às vezes nada ou muito pouco, bem menos. Um troco, um trocadinho. Agora esse aqui é o de Deus. É o fim da conta. Isso é primícias? Não. Isso é resto. Então a ordem com que você na sua mente estabelece a prioridade da oferta faz diferença. Tem um texto que eu não coloquei na lição, deveria ter colocado, esqueci. Eu não lembro de tudo, né? A gente vai ministrando ali, pedindo a Deus memória para lembrar os textos, mas tem um texto que diz para entregar a oferta com rapidez. Existe um texto na lei que manda entregar com rapidez. Deus conhece o coração humano. Então, se retarda muito, acaba nem dando. É assim que o homem funciona. Então, tem que ser a primeira parte e tem que ser rápido, o quanto antes possível. Porque se ficar muito na sua mão, o que era de Deus dançou. Demorou muito, Deus. Agora é meu. A gente está falando brincando, mas são conceitos muito sérios, gente de Deus. Deus mandou então separar as primícias. Êxodo 23, 19. Vamos lá? As primícias dos frutos da terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Levítico 23, 10. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Deus quer a primeira parte. Amém? Ser colocado como prioridade nessa devolução, nessa oferta. Oferta não mais é do que uma devolução. Amém, povo santo? Conceito estabelecido? Avança aí para mim. Eu acho esse conceito tão fantástico que até na minha vida devocional com Deus, eu dou as primícias do meu tempo. Já que eu não trabalho secular, em vez de fazer outras coisas e depois buscar a Deus, é melhor buscar a Deus antes de fazer as outras coisas. Que é dar a primícia do tempo. Primeira parte. Você torna isso mais importante do que tudo. Provérbios 3:9. Leia, igreja, por favor. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Agora, o autor, que é Salomão, ele faz uma correlação entre honrar a Deus com as primícias, com seus bens, e a bênção que vai advir disso. Ele está fazendo uma correlação, certo? Se honrar, qual é a contrapartida de Deus? Se encherão fartamente seus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Deus abençoará. Tem aqui não uma permuta, mas uma retribuição da honra que você separou para Deus. Você não honrou a Deus, Deus vai te abençoar. Isso é em toda a Bíblia. É um princípio. Não é barganha. Não é barganha. Ninguém compra Deus, é tudo de Deus. Lembrando sempre que a oferta é avaliada pela intenção da oferta. A intenção é que faz a diferença. Se tiver com intenção de barganhar, Deus não conhece o coração humano?
Não dá de malandro com Deus que não adianta, irmão. Deus sabe a intenção. O mecanismo não é uma obrigação. Se der, Deus tem que dar. Não é assim que funciona. Você dá e Deus vai avaliar se você está valendo, não é, essa sua intenção para Deus te abençoar. Tem condicional. O problema não é um mecanismo que Deus estabeleceu. Dá e devolve, dá e devolve. Não é isso, não. Os homens incentivam isso. Bota uma ganância como se Deus fosse obrigado a abençoar. Aí é você comprando o serviço de Deus. Não é isso. Você dá e Deus avalia o seu coração, viu a intenção e Ele se agrada de você e te abençoa. Esse é o mecanismo. Amém, querido? Esse é o princípio. Não tem a ver com tomar lá da cá. Deus, eu dei, agora você tem que me dar. Não é assim que funciona. Ninguém pressiona Deus. Mas há uma bênção. Quando a pessoa já entronizou no coração, que é bênção ser grato. Avança aí para mim. Separar as primícias antes de usufruir de tudo que Deus prosperou é no sinal de reverência e gratidão. Quanto aos animais oferecidos, também tinha o critério de não serem defeituosos, pois a qualidade da oferta está ligada à honra e à dignidade da majestade de Deus. Ofertas desleixadas e restos desonram. Estamos falando aqui de honra, do ponto de vista de Deus, não do homem. O que a minha oferta expressa para Deus? Honra. Eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha oferta, ali tem uma expressão disso. Se eu não faço assim, como eu disse, a pessoa esquece. Esquece de separar a primícia de Deus. Dá quando quiser, quando lembra. Não tire em primeiro lugar o que é de Deus. Já está colocando Deus em segundo plano. Se aquela blusa, aquela saia, aquele vestido, aquela televisão de 50 polegadas é mais importante do que dar oferta, está aí um ídolo. Está competindo com Deus. Tudo que você coloca acima de Deus na sua vida é ídolo. Tudo. Tudo. Deus tem que ter o primeiro lugar, a primazia. A honra é dele. Certo? Todo mundo entendeu? Então Deus vai avaliar na sua oferta se você o está honrando. Honrando com a sua oferta. Caso não, pode virar desonra. Lembrem-se, os animais do tempo do sacrifício da lei tinham que ser inteiros. Tinha que ser animal sem defeito. Porque ia ser apresentado para o Deus que gosta de excelência. Então, se, por exemplo, um judeu resolvesse dar um cabritinho manquinho, puxando uma perna, já deu um animal que não representa a honra de Deus. Dá um ceguinho, né? Ih, esse animal ficou cego, vou dar para Deus. E esse animal aqui ficou cheio de sarna, vou dar isso para Deus. Isso denota que a pessoa não entendeu que a oferta simboliza a honra que você está dando para Deus. E Deus é um Deus santo, majestoso, é um rei, prioritariamente ele é um rei. E para honrar um rei não é qualquer oferta de qualquer jeito. Quantos estão entendendo? Todo mundo está entendendo? Nós estamos revisando princípios que a igreja já sabe. Não vou ficar rebuscando muito, não. Os textos são autoexplicativos. No tempo de Malaquias 1:8, olha como é que Deus cobra esse detalhe. Não tem a ver com Deus precisar de oferta nem de animais. Tem a ver com a intenção da oferta. Quando a pessoa não liga mais para o que está devolvendo para Deus. Não liga, tanto faz. Malaquias 1:8. Vamos ler, igreja? Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal, é mal diante de Deus. E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador humano.
Apresenta para o governador humano, vê se ele vai gostar desse animal que você está dando aí. Terá ele agrado em ti e te será favorável? Agora Deus apelou. Vocês não estão entendendo, não? Vocês não estão entendendo, não? Vocês estão me dando o resto. Se vocês quisessem honrar uma autoridade humana, você daria resto? É o que Deus está perguntando para o povo de Israel. Você daria resto para um rei humano? Você está querendo um favor do rei. Você daria uma oferta capenga? Você daria o melhor. Por que para Deus tem que ser capenga? Por que para Deus tem que ser o resto? Há um princípio aqui muito forte. Deus está usando o profeta para reclamar com o povo. Diz o Senhor dos Exércitos, verso 9, igreja. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa. Percebam que não é a sua oferta. Deus vai aceitar você, a sua pessoa. Você quer a graça de Deus. Você suplica o favor de Deus, mas trata a oferta como sem importância. Deus vai aceitar a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quantos entenderam? Nunca tem a ver com riqueza. Nunca tem a ver com o montante, com a quantidade. Sempre tem a ver com a intenção do coração. Sempre. Se é expressão de gratidão, se está honrando a Deus. Amém? A oferta que Deus não aceita é aquela que é resto. Micharia, não é micharia. Micharia também é aceita por Deus. Mas desde que dado com o coração. Diga, mulher de Deus. Sim. Todo aquele que se aproxima de Deus deve, como diz Hebreus, né? Deve entender que Deus existe, que Deus é. Ninguém vai ofertar para um Deus que não crê que ele exista. O primeiro princípio é que Deus é, Deus existe. Você crê que Deus existe e que está dando oferta para ele. Não está dando oferta para sistema religioso, não está dando oferta para líder religioso. A oferta é avaliada por um Deus pessoal, que tanto se alegra, como pode também se ofender com a oferta. Volto a afirmar, hoje não é um estudo sobre oferta. Hoje é um estudo de como Deus é honrado pela oferta. Qual é o pensamento de Deus em respeito às nossas ofertas, já que ele não precisa de nada. Sempre voltando ao ponto. Deus não precisa de nada. Absolutamente nada. É para o Senhor. Se não é para o Senhor, então está errado. E Deus não aceita qualquer oferta. Há detalhes na lei que eu não botei aqui na lição. Por exemplo, Deus não aceitava oferta de prostituição. Se alguém se vendesse o corpo, ganhasse um dinheiro e fosse lá ofertar, isso não era aceito no templo. Deus não aceita oferta de roubo ilícitos, né? Aqui no nosso estatuto, a igreja tem um estatuto oficial, registrado em cartório, com as regras internas da igreja. E no quesito bens, existe um parágrafo sobre bens, doações e tudo mais. Nós não podemos aceitar aqui na igreja fruto de ilícito penal. Roubo, desvio, propina. Tá certo isso, queridos? Naquele tempo era necessário o recolhimento dos dízimos e ofertas para a manutenção dos que serviam no templo. Com a negligência de Israel, muitos levitas abandonaram o ofício para se sustentar. Mais adiante na história, vai passar anos, né? Séculos até, veio o cativeiro babilônico e tudo mais. Quando eles voltam do cativeiro babilônico, erguem de novo um templo. Não é isso? Segundo templo. Primeiro de Salomão, segundo
com extras, fez ali, né? Zorobabel, fizeram o templo novo. Beleza. Já na volta do cativeiro. Só que não tinha mais trabalhador para o culto. Porque o período que os levitas ficaram sem o sustento dos dízimos e oferta, eles tinham que se virar para sustentar suas famílias. Foram para o campo. Tiveram que trabalhar para se sustentar. Aí, quando o templo é erguido, Neemias, aqui já estamos no tempo de Neemias, né? Ex-Neemias tem tempo de diferença. Neemias viu que não tinha mais sacerdotes para nada. Tinha que ter porteiro, tinha que ter cantores, músicos, tinha que ter os carregadores de utensílio, tinha que ter os que sacrificavam animais. O culto de Deus na terra, nesse período, era feito pelos levitas. Sem levitas para fazer essas funções, não era qualquer um de Israel que podia substituir. Todo mundo entendeu? Aqui temos um princípio interessante. Quando o povo deixou de sustentar os levitas, deixou de sustentar a obra de Deus, o culto de Deus. O culto ficou paralisado. Nós vamos passar por ele já já. Esse princípio está aqui na lição. Qual é a dúvida? Tu disse não. A Bíblia diz, a lei de Israel diz, a lei de Moisés diz. Não, quem disse isso? Dispersa. Dispersa, não extinta. Tanto é que agora Neemias vai recolher de novo os levitas para restabelecer a função. Não sem antes dar uma bronca no povo. E quem tinha que sustentar os levitas? Todo Israel. As outras 11 tribos. Neemias 13:10, vamos ler? Você vai completar a história. Também soube que os quinhões dos levitas, a parte dos levitas, não se lhes davam. De maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço do culto, né? Tinham fugido cada um para o seu campo. Os camaradas tinham que plantar mandioca, irmão, para sobreviver. Via que era mandioca naquela época. O trigo, a cevada. Porque ninguém estava mais sustentando eles. Correram para o campo. Aí o Neemias vai organizar a bagunça. Vamos lá? Então, contendi, briguei com os magistrados, com os líderes, e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Veja, ele não pergunta, por que desampararam a tribo de Levi? Não, vocês estão desamparando a tribo de Levi, está afetando a casa de Deus, o culto diário, que era diário. Vocês estão atrapalhando a obra de Deus na terra. Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Mas antes deu uma bronca nos líderes de Israel. Todo mundo entendeu o princípio? Avança para mim. Então, nesse ponto da lição, honrar a Deus dentro de Israel tinha a ver com sustentar o culto. Sustentar aqueles que Deus separou para a manutenção do culto. Desamparar os levitas significava desamparar a casa, porque não ia ter gente para oficiar o culto. Aí, bonitão, eu arranjei essa ilustração, deve ser ChatGPT. Vamos lá. Nós estamos na antiga aliança, só lembrando, né? Específico. Não literalmente, né? Sim. Isso. A Shekinah se manifestar ali. O Espírito Santo não estava ali dentro. Ele se manifestava e não era o tempo todo.
Só a manifestação visível da glória dele quando Deus queria falar com o povo. Ainda tinha isso. Não era todo momento. Quando Deus queria falar com o povo, ele se manifestava ali naquela nuvem de glória. Isso, para a expiação do povo. Sim. Tudo era figura daquilo que o Senhor ia fazer em nós. Tudo. Toda a antiga aliança é uma figura daquilo que hoje está consolidado espiritualmente dentro de nós. Todo o templo físico deixou de fazer sentido porque o templo verdadeiro somos nós. Perdeu o sentido. Então, mas para o povo de Israel não tinha essa ideia de habitar em nós. Deus não habitava no ser humano, visitava. Então, para o povo de Israel, precisava da mediação do templo físico. O templo físico era um mecanismo de mediação, chegar a Deus através do templo, dos sacrifícios. Precisava. Desamparar isso era quebrar o mecanismo de Deus na terra, não era? Se só tinha aquele meio, não era como é hoje, nós estamos habitados pelo Espírito Santo, só tinha aquele meio do povo se achegar a Deus. Se parasse de ter aquele meio, o povo ia se chegar a Deus como? Você pensa hoje como cristão, que individualmente você pode entrar no seu quarto e orar ao Senhor. É diferente. Ainda que o povo orasse naquela época, Deus havia canalizado que o povo orasse em direção ao santuário. O santuário era o ponto de referência na terra. Amém? Então nós estamos vendo aqui uma realidade da antiga aliança, do tempo que estava em funcionamento ainda, o templo físico. Amém? Deixa isso muito claro. E tendo esse templo físico, quem trabalhava nele eram os levitas. Então aqui bonitões aqui, ó. Que imagem bonita. Né? Esse pessoal não ia para a roça trabalhar. Esse pessoal não ia cuidar de animais. Esse pessoal só fazia uma coisa na vida: cuidar do culto de Deus, a manutenção dos rituais e tudo mais. Quem sustentava ele? Todo Israel. Seus dízimos e suas ofertas. Se cortasse o sustento, e lembrando que não era dinheiro, eram bens, colheita, produção, alimento. Eles comiam da carne dos animais e comiam dos grãos colhidos, do que era plantado e colhido. Sustentava eles, sustentava ele e a família deles, enquanto eles trabalhavam para Deus. Amém? Avança aí para mim. Assunto que já foi falado. Malaquias 3:8-11 está dentro desse contexto. Eu sei que hoje as igrejas evangélicas usam esse texto para coagir o povo a dar dízimo. Nós não temos esse entendimento nesta casa. Sabemos que dízimo e oferta era para sustentar levita. Amém, queridos? Tem algum levita aqui nessa casa? Ninguém. Alguém da tribo de Levi? Não. Então, a pessoa inventa tanta modinha, né? Modinha, neologismo. Quem toca aqui no altar é levita. Levita o quê? É da tribo de Levi? A menos que levite do chão, que flutue. Se levantar do chão, é levita. Não tem levita na nova aliança. Na igreja de Cristo. Não tem isso. Vamos lá. O contexto ainda é olhando sempre. Olha, presta atenção para não ser confundido. Tem muito pastor mercenário, mercenários da fé, que acuam o povo com esse versículo. Eu não estou acuando vocês, estou ensinando. Qual é o contexto? Qual é o contexto da época? O povo de Israel tinha obrigação de sustentar o culto, sustentando os levitas. E eles estavam vacilando. Como é a reação de Deus? Nós estamos aqui olhando o ponto de vista de Deus. Deus se importa, não se importa, se ofende, não se ofende. É isso que nós estamos avaliando aqui hoje. Então vamos lá. Verso 8 de Malaquias 3. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Era a lei para Israel, ok? Deus está exigindo porque já tinha estabelecido esse ponto com eles
mais de 1.500 anos antes. Verso 9. Como Deus reage? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Todas as tribos tinham que sustentar a obra do Senhor e os ministros com seus recursos. Deus acusa não indivíduos, Deus acusa Israel inteiro. Todo mundo entendeu? É a nação toda. Está desamparando a obra. Deus se sente lesado. Verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, não é dinheiro, comida, mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Lembra o texto de Salomão? Lembra, né? Você honra o Senhor com seus bens, o Senhor te traz bênção, prosperidade. Há uma contrapartida de Deus. Deus se agrada. Se vocês trouxerem as ofertas, no caso, na aliança de Israel, virá sobre vós o quê? Bênçãos. Sem medida. E aí Deus não vai fazer o seguinte, vamos verso 11. Por vossa causa, repreenderei o devorador. Devorador aqui é gafanhoto, não é espírito devorador. É gafanhoto. Dependiam de colheita. Deus está garantindo que a nuvem de gafanhoto não vai alcançar a colheita deles. Eles vão ter bênção. Provisão, uma praga. Deus controla pragas? Controla. Para que não vos consuma o fruto da terra, que plantação. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Em que sentido Malaquias é aplicado? O povo de Israel estava desonrando Deus, não entregando os dízimos e as ofertas. E Deus tinha que pesar a mão neles em contrapartida para ver se eles acordavam. Isso é no tempo. Não, esse aqui já é depois. O Malaquias é um pouquinho depois. Mas vamos ver esse texto agora, eu acho. Avança aí para mim. Esse texto tinha G1, né? Pastor, mas eu sou cristão, nova aliança. O que isso tudo tem a ver comigo? Nada necessariamente. Mas, ao mesmo tempo, tem princípios. Aprendemos alguns princípios. Como é que Deus pensa? Nós não estamos debaixo da lei. Ok? Isso é ponto pacífico. Então, não posso ser cobrado segundo a lei. Então, eu teria que defender a lei toda, guardá-la toda. Quem transgride um artigo da lei, transgride ela toda, diz a palavra. Nós não somos cobrados pela lei de Moisés. Beleza. Mas o que entendemos com essas histórias todas do passado? Princípios. Como Deus reage. Desde Abel e Caim. Deus reage? Reage à oferta. Então, princípios a gente guarda, amém, queridos? Não vai vir um devorador na minha colheita, porque eu não tenho colheita. Eu tenho um matagal lá no meu quintal lá. Está precisando de uma capinada. Mas não vai, o devorador não vai comer. Eu até queria que ele comesse lá aquele matagal lá. Poupava meu braço. Se fosse uma nuvem, eu comesse tudo lá, eu ia ficar feliz até. Mas não vai acontecer. O que tem a ver então comigo? Princípios. Eu entendo que Deus não muda. As alianças mudaram, mas Deus não muda. Ele tanto se alegra como ele se ofende. Por causa de oferta. Deus também se indignou quando o povo desamparou o templo em virtude de se voltarem para suas próprias casas, suas próprias propriedades. Ageu 1, 3 a 11. Eu até reduzi, só está uma parte, eu acho. Não, está o texto todo. Vamos ler? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? Isso aí, se eu não traduzir, você não sabe o que é. Quem sabe? Alguns já sabem.
O que é casa painelada? Não é casa cheia de panela. Não tem a ver com panela. Tem a ver com painéis. Painéis. E esses painéis, mais precisamente dizendo, são tapeçaria. Tapeçaria cara do Oriente. O que ele está comparando? Na ocasião, o templo ainda estava sendo erguido. Precisava de investimento, de recursos, madeira. Ao invés disso, cada judeu estava cuidando da sua própria casa e enfeitando com painéis de tapeçaria rica. Quer dizer, onde está a desonra de Deus? Cada um na sua casa tem do bom e do melhor. Estão enfeitando as suas casas. Mas o templo não tem, portanto, estar destruído. O templo, a casa que leva o meu nome pode estar em ruína. A casa é tempo de habitar de vós em casa painelada, cheia de painéis, enquanto esta casa permanece em ruínas. Agora, pois, diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, põe a mão na consciência. Tendes semeado muito e recolhido pouco? Comeis, mas não chega a fartar-vos? Bebeis, mas não dá para saciar-vos? Vestivos, mas ninguém se aquece? E o que recebe salário? Recebe-o para pô-lo num saquetel furado, num saco furado. O dinheiro entra e sai, o recurso entra e sai. Aqui tem um princípio. Não tem um princípio? Qual o princípio? Não honra a Deus com as suas premissas, não prioriza a Deus, vai sofrer na terra. Vai sofrer na terra. Esse princípio permanece. Só para ilustrar, tinha um irmão que tinha uma loja, trabalhava com eletrônicos. Ele não dava oferta, vivia sendo assaltado. Eu não estou rindo da desgraça alheia, não. Eu rio o tempo todo, vocês sabem disso, né? Eu tenho a arcada dentada para frente. Aí eu conversei com esse irmão, o que está acontecendo? Eu conversei com ele, esclareci ele. Aí ele passou a dar oferta. A vida dele serenou. Pensa as pessoas que na Nova Aliança Deus não está velando por isso. Que os princípios, e esses princípios são divinos, né? Leis espirituais que regem o universo. Pensa que não tem influência hoje? A sua oferta dignifica a Deus ou não dignifica? Primeiro é uma falta de fé. E falta de fé ofende a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. A falta de fé já é por si só, uma ofensa para Deus. Todo aquele que chega a Deus deve crer que Ele existe, que Ele é. Falta de confiança. Só que Deus não está provendo todo dia? Você não está comendo todo dia? Você não está respirando todo dia? Onde é que Deus falhou para que haja falta de confiança? Então aqui tem um princípio. Quando você se volta para seus próprios benefícios, eu quero comprar aquela televisão de último tipo. Você investe em você, mas não investe na obra do Senhor. Está sobre a terra. Se endivida para comprar um carro, para comprar algum bem, faça a situação. É um absurdo que pessoas coloquem isso como prioridade. São coisas para serem usadas nesse mundo. Morreu, fica tudo aí. Você passa e fica tudo aí. Você não leva absolutamente nada consigo. Nada. Muito melhor honrar a Deus. Fiel à igreja, já está mal construída essa frase. Onde é que está isso na Bíblia? Na sua cabeça. Ele é religioso, ele entrega religiosamente sua oferta. Aí a palavra responde tudo. A ninguém devais coisa alguma, senão somente o amor. Nós não podemos ficar devendo a ninguém. Não, está ofendendo o semelhante. Ele não pode ficar devendo o outro.
Ele não pode. Deus não aceita oferta em litígio, lembra? Lembra? Quando alguém tentou ofertar, Jesus falou: deixa a oferta sobre o altar, vai até ele, conserta, depois vem e faz a tua oferta. Em litígio, Deus não aceita. Foi o mesmo princípio que rejeitou a oferta de Caim. No coração dele tinha inveja, amargurado contra o irmão. Deus não aceitou. A oferta só é legítima se não tiver ilícito ou se não tiver um pecado, não estiver ofendendo o seu irmão. Se a pessoa estiver devendo pessoas, deixa eu ensinar aqui rapidinho. A lição está fluindo rapidinho, né? Ensinar aqui rapidinho. Uma coisa é você pedir dinheiro emprestado a alguém, uma pessoa física. Outra coisa, você pedir para o cacique. Qual é a outra que dá dinheiro aí hoje? Nem sei se existe mais cacique. Crefisa. Você vai pedir dinheiro numa, como é que se chama? Agência de empréstimo. Financeira. A palavra que está me faltando. A financeira, ela gera recursos. Ninguém fica ofendido lá dentro. Se você é inadimplente, vem os mecanismos para cobrar você. Certo? Ninguém ficou ofendido, ficou sem dormir na financeira, porque você não pagou. A financeira lida com uma margem de manobra, que para cobrir esses inadimplentes, ela tem seguros. Ninguém perde noite de sono porque você não pagou. O ideal é que você pague. Então vai continuar sendo cobrado com juros. Agora, quando você pega um dinheiro com alguém, pessoa física, e você não paga, aí entra a ofensa pessoal. Você está magoando a pessoa. Havia um trato. Você não pagou. A pessoa começa a te ver com outros olhos. Vai haver sentimentos, vai haver amargura de coração. Aí é pecado. Não que dever a Crefisa não seja pecado. Você fez um contrato, você tem que pagar, tem que honrar. Eu estou falando que a ofensa maior é quando é entre pessoas. Porque a pessoa ela vai ficar sentida com você. Você não está pagando, você é um caloteiro. Não cumpriu. Normalmente quem deve foge, some, não aparece mais, sai do zap tudo. Cancela. Aí está errado. Aí está errado, porque você não está lidando com uma instituição financeira, está lidando com uma pessoa. Crente ou não crente, uma pessoa tem sentimentos. Você iludiu ela, não pagou o que estava devendo, você está errado. Aí é crente que não ora muito. É crentino, Tem crentino e crentina. Vamos lá. Onde que eu parei? Saquitel. Esse saquitel furado é bom, né? Avança aí para mim. Nós estamos fazendo a relação entre vacilar com Deus na área financeira e o que Deus faz em troca. Certo? Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, com eu ali, a pessoa do próprio Deus, com um assopro, o dissipei. Soprei, ó. Você já colheu pouco, porque está devendo. Já está pegando pouco. E esse pouquinho eu vou soprar. Não vai ficar aí com nada. Deus, assoprei e dissipei. Por quê? Vamos ver a lógica de Deus. Vamos lá? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. É prioridade errada. Verso 10. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Não dou chuva para vocês, não tem colheita, vão passar fome. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Aí é a maldição, né? Entenderam a relação? Ainda que não estejamos debaixo da lei, tem um princípio aqui. O que ofende Deus? Ofende Deus o fato de alguém pensar que pode pegar todos os seus recursos e viver só para si mesmo.
investir só em si mesmo, na sua casa, nos seus bens, nos seus móveis, nos seus imóveis. Priorizou a si mesmo, falhou com Deus. Porque o princípio é dar as primícias para Deus. Para um objetivo. No caso aqui, tinha o templo. Estava em ruína. Todo mundo entendeu? Está claro, né? Os textos são muito autoexplicativos. Avança aí para mim. Vamos então para a nova aliança, para a gente terminar essa lição. Está em bom tempo. Na nova aliança, sem o templo, os princípios acabaram. Não há primícias nem ofertas. Olha o que vai mudar. Jesus falou para aquela mulher, Maria, vai chegar o tempo, já é o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e verdade. Não é nem aqui, nem em Gerizim. Nem em Jerusalém, nem em Gerizim. Descentralizou. Tudo que era sombra dos antigos rituais passou para nosso interior. O que era centralizado num templo físico de alvenaria de pedra, agora cada um de nós é um templo ambulante. Descentralizou. Amém? Isso aconteceu na segunda aliança com Cristo. E no quesito oferta. A oferta era canalizada para o templo. Passou a ser como? Livre, free. Cada um oferta se quiser, quando quiser, a quantidade que quiser, no tempo que quiser. Como é que é na nova aliança? Há princípios a serem observados? Princípios, não lei. Diga, irmão André. Na antiga ainda. Também era assim. Sim, para eles. E nós vamos falar sobre isso também mais adiante. O próximo e o culto. O próximo e o culto. Você colocou bem. A lei visava só os pobres? Não. Primeiro os levitas. Por que primeiro os levitas? Deus perdeu a prioridade para os pobres? Deus tem prioridade diante dos pobres. Jesus vai dizer agora na nova aliança, os pobres sempre tende convosco. Vocês podem abençoar quando vocês quiserem. Não vamos misturar as coisas. O princípio é o amor ao próximo, ao semelhante. Mas no quesito bem material, primeiro é Deus, não é os pobres. Não existe essa inversão de valores. Primeiro, a manutenção da obra de Deus. Depois, os pobres. A ordem é essa. Pode procurar os textos, você vai ver que a ordem é essa. Por quê? Principalmente na antiga aliança. Se parasse o culto no santuário, como é que Deus ia ser honrado na terra? Vamos imaginar que todos os levitas, todos os judeus resolvessem só ofertar para os pobres e ignorassem a manutenção da obra. Como é que Deus ia ser honrado na terra se era centralizado no templo e com o serviço levítico? Sim, mas ainda era em figura. O perdão pleno veio através de Jesus. Nós estamos falando aí de cerca de 1.600 anos em que o sistema levítico funcionou. Apontava. Você já está fazendo a ponte. Mas nós não estudamos separando as alianças. Deixamos bem claro que a função daquela oferta era para a manutenção do templo e dos levitas. Porque isso fazia a manutenção do culto. Quando não deram dinheiro para os levitas, o que aconteceu com o culto? Ficou prejudicado. Neemias teve que correr atrás dos levitas na rua. Teve que ir nas casas, bater na porta e volta. Volta, cantores. Porque se vocês não forem, não tem culto. Ninguém de Judá pode ir lá cantar. Ninguém de Isacar pode ir lá cantar. De Zebulon não pode ir lá cantar, nem fazer os ofícios sacerdotais. Se vocês não trabalharem, não tem culto.
que é o princípio humano. Esse é um princípio que nós temos que observar. Princípio, não lei. Quando eu priorizar mais a mim mesmo do que ofertar, lembrando que a oferta não tem valores na nova aliança, certo? Vou estabelecer aqui, oferta não tem valor específico na nova aliança. Mas o princípio permanece. Se a primícia honra a Deus, se eu não der primícias, o que eu estou fazendo com Deus? Desonrando. Não estou desonrando? Não estou falando aqui de valores, estou falando de prioridade no coração. Prioridade é Deus, sempre Deus. Sempre Deus. Mas as ofertas vão ter uma função de abençoar também os pobres, os necessitados, dentro da própria igreja. Antes da queda do templo de Jerusalém, ainda funcionando o templo, Jesus viveu ainda um período que tinha a lei funcionando. Ok? O próprio Senhor Jesus exaltou a fé de uma pobre viúva que deu, oh meu Deus, deu ali, virou Deus em oferta a Deus. Ali é um erro de digitação, tá, irmão? Perdoa. Que deu em oferta a Deus todo o seu sustento em 2 pequenas moedinhas. Vamos raciocinar, nós estamos aqui estudando, então, bastante raciocínio iluminado pelo Espírito Santo. Se fosse hoje, uma pessoa que sabe que é muito paupérrima, sabe que ela não tem recurso para nada, morador de rua, e ela viesse ofertar, pode ser que alguém dissesse, você não precisa ofertar, já que você é tão miserável. Piedosamente, alguém poderia dizer, você está isento. Campo, vendendo, trouxe o preço. Veja bem, não trouxe dízimo. Trouxe o preço integral do campo. E o depósito aos pés dos apóstolos. Foi Barnabé que fez isso. Romanos 15, 26. Porque aprove a Macedônia e a Acaia levantaram uma coleta de benefícios dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Recolheram dinheiro para abençoar os de Jerusalém. Ok? Avança aí para mim. Lembrando que Paulo, por exemplo, ele tinha que ser sustentado com dinheiro, irmão. Paulo fazia tenda. Paulo não ficou a vida toda fazendo tenda. Ele era missionário. Se ele estabelecesse uma loja de tenda, ele não poderia se deslocar. Por um período ele fez tenda. E ele procurava não ser pesado às igrejas. Ok? Mas você vai achar inúmeras passagens que Paulo agradece o provento que chegou para ele. Imagina que Paulo tinha que se deslocar quilômetros e não tinha os meios de transporte que tem hoje. Para pegar barco, Paulo fez várias viagens missionárias, barco não era de graça não, tinha que pagar lá para o barqueiro. Então tudo tinha ônus financeiro. E muitas vezes, para suprir essa necessidade, fazia-se coleta e se enviava para os missionários. Sustentar o missionário do apóstolo provinha de recursos da igreja. Era tido como sacrifício agradável a Deus. Agora eu vou fazer a correlação entre oferta na terra e Deus se agradando no céu. Amém? Filipenses 4,18, igreja. Estamos terminando, vamos lá? Recebi tudo. Tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que veio de vossa parte. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O que vocês me deram de recursos para eu me alimentar, para eu me locomover, isso foi aceito diante de Deus como um sacrifício agradável. Todo mundo entendeu o princípio aí? Está escrito também. Quem prega o evangelho, viva do evangelho. Aí é o que está na função, está na função de obreiro, né? Na casa de Deus.
Se largar tudo para viver de evangelho, tem que viver só do evangelho. Esse é o sentido. E Deus vai te prosperar. Porque eu quero que vocês vejam a correlação. Deus se agradou dessa ajuda para o apóstolo Paulo? Não só se agradou, como Paulo mesmo comparou a um sacrifício, como se fosse um sacrifício na antiga aliança, de animais que a fumaça subia. Deus se agradou, recebeu como um sacrifício agradável a ele. Já que estamos relacionando bens materiais à honra de Deus, é importante ver isso na nova aliança. Que as ofertas sobem para Deus como algo agradável a ele. Amém? Quantos entenderam? Quem avalia? Deus. Quem avalia nossos atos aqui na terra é Deus. Avança aí para mim. O apóstolo Paulo assegurou que ofertar faz com que Deus superabunde em graça. O mesmo princípio da antiga aliança. Não muda. Princípio. Como na nova aliança não tem valores específicos, o princípio, o mecanismo de quem dá, recebe, dar-se-vos-á também. É assim. É simples assim. Filipenses 4,16, vamos ler? O apóstolo Paulo diz: porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então era sustentado pela obra da igreja, certo? Isso aqui não é só comida, necessidade, até deslocamento, roupa, tudo. Não, aí Paulo vai explicar. Não que eu procure o donativo, dinheiro. Mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Só nessa passagem é dito dessa maneira. Só. No Novo Testamento não tem outro. O que Paulo está relacionando aqui, irmãos? Paulo é sustentado pela obra missionária, pela igreja. Paulo já disse que esse sustento é diante de Deus sacrifício agradável. Ok? Agora Paulo diz: eu não quero o seu dinheiro. O que eu quero é que aumente o vosso crédito. Crédito diante de quem? Honra a Deus. Não é uma questão financeira, nem monetária, nem não tem banco no céu, né? Uma carta de crédito, um cartão de crédito, não é nada disso. Vocês, quando honram a obra, honram a Deus. Esse é o princípio. A obra é feita por seres humanos na terra. Alguns se dedicam integralmente à obra. Paulo era missionário. Quando vocês me sustentam aqui na obra, vocês estão honrando a Deus. Aumenta o vosso crédito diante de Deus. Aí ele diz, verso 18: recebi tudo, tenho abundância. Chegou boa medida para ele. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, que veio de vossa parte, como aroma suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. É o mesmo texto que eu tinha destacado antes, né? Agora, olha a contrapartida. Estamos na nova aliança. Vamos ler? E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus, ou por meio de Jesus, cada uma das vossas necessidades. Abençoaram, serão abençoados. Simples assim. É simples, não é nada complicado. Então Deus se compromete em abençoar os abençoadores? Claro que sim. Amém? Estamos na nova aliança. A dinâmica da igreja, sem santuário, sem templo, sem dízimo. Mas a oferta ainda honra a Deus e honra aqueles que trabalham para Deus. Deus, em contrapartida, abençoa os mantenedores da obra. Avança aí para mim. Outro texto magnífico também, 2 Coríntios, para terminar. 2 Coríntios 9:5, igreja. Vamos terminar?
Mais uma vez, igreja neotestamentária e avareza. Leva à perdição, viu? Quem é agarrado a dinheiro, depois dá uma lida aí, tem vários textos, tem 1, 2, 3, 4, 5 textos. Todos neotestamentários. Vamos lá. Verso 6. E isto afirmo. Afirmo. Aquele que semeia pouco também ceifará, colherá. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Paulo está falando de colheita no campo? Qual é o contexto dessa passagem? Oferta, bens, donativo. Não está falando aqui de grãos. Tem os puristas lá que querem combater os gananciosos da fé, os marajá da fé, e ficam tirando as coisas de contexto. Paulo não está falando de grão. Se fosse na antiga aliança, estaria falando de grão. Paulo está falando aqui de oferta, donativo. Ok? Não vamos descontextualizar para poder ficar politicamente correto. Aí ele usa a metáfora da semeadura, de quem planta e colhe. Quem mais semeia, também colhe. Isso é uma lei espiritual, antiga e nova aliança. Por quê? Deus está vendo a disposição do coração. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Isso é muito interessante quando a pessoa tem esse princípio no coração. Eu dou, não é porque é obrigado por lei, eu dou, não é porque o pastor está mandando, eu dou porque eu sei que Deus se agrada. Ponto final. E eu sei que ele vendo meu desprendimento material, ele me abençoará mais ainda. Existem pastores que eu conheço que tem esse princípio. Quando você vai lá na igreja deles, ele te dá uma bênção. Existe um sistema errado aí em cima disso. Mas existe o desprendimento de alguns. Eu falei aqui a vocês, por exemplo, nossa realidade aqui. Como eu gostaria de dar uma oferta lá na igreja do pastor Márcio. Está construindo um santuário para eles se reunir no pé da rua. Lá é muito alto onde eles se reúnem. É difícil para idosos. Queria abençoá-lo. Não, mas queria dar uma expressão de oferta da igreja Filhos do Reino, não é pastor, só particular do pastor Damásio. Porque eu sei que quando nós investimos no outro, por causa da vontade de Deus, da obra de Deus, Deus vai dar retorno para a gente. Isso não é barganha. Isso não é barganha, é um entendimento. Quando eu abençoo, sou abençoado. Quanto mais eu abençoar, mais eu sou abençoado. Então, é essa a realidade espiritual. Nós não levantamos uma oferta, não entregamos para o pastor Souza lá na Paraíba, nossa igreja filha. Isso aí já foi contabilizado a nosso favor. Amém? Entenderam? Certa vez nessa igreja, muitos anos atrás, nós construímos uma casa do chão para um pobre, uma família pobre, lá em Ilha de Guaratiba. Era uma casa de estuque, aquele barro socado nos gravetos. Nós levantamos uma casa de alvenaria, com porta, com piso, com tudo, com recursos da igreja. Foi uma benção. Lá em Guaratiba. E aquela família cujos filhos já... a chuva ameaçava cair aquelas paredes de estuque em cima das crianças. Eles hoje têm uma casinha lá levantada pela igreja Filhos do Reino. Não estou falando para a nossa glória, estou falando que isso é aceitável diante de Deus, agradável. Amém? Quem mais se desprende para dar, mais é abençoado. Isso é uma lei espiritual. Verso 7. Agora vem a regularização disso, tá certo? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então não é dízimo. Não tem valor especificado. Não é lei. Não com tristeza. Quando é que a pessoa dá oferta com tristeza? Esse detalhe tem que ser destacado, irmão. Tira, mas aquele dinheiro que assim. A mão até treme. Vou botar no saquetel. Caramba.
Não pode ser assim, gente, pelo amor de Deus. Tem que ser de maneira muito grata, espontânea. Nem por tristeza ou por necessidade. O que é por necessidade? Porque dá, mas, olha, eu estou dando, mas eu preciso que o Senhor me dê 10 vezes mais. Aí é barganha. E aí vem o desfecho. Paulo fala essa frase, vamos lá? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu acho que o tema aqui foi escolhido a dedo para deixar bem claro que não tem a ver com cumprimento de lei, com dinheiro, tem a ver com relacionamento. Tem a ver com honra a Deus. Deus não olha o ofertante e diz, muito bom, servo fiel. Deus não faz assim. Quando a oferta é de coração, voluntária, abençoadora, Deus não só se dá positivo, dá um like. Deus ama. Deus não ama dinheiro, não precisa de dinheiro. Deus ama coração abençoador. O ser humano que faz isso, Deus ama. Ama, é relacionamento de amor. Não é gostar, Deus gosta de quem faz isso. Deus ama, ama. Olha que filho maravilhoso. Olha que filha maravilhosa. Que entendeu o propósito. Deus ama quem dá com alegria. Não deu com tristeza, não deu porque é lei, não deu porque é necessidade, deu porque ama abençoar. E aí Deus ama essa pessoa em retribuição. Verso 8, igreja, para terminar. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que tendo sempre, veja bem, você é abençoador, Deus vai continuar te sustentando em graça. Para você ter sempre, para continuar sendo abençoador. Não é triste quando a gente não pode abençoar? É triste. Está faltando para a gente, como é que a gente vai abençoar? Mas se tiver esse relacionamento de honra com Deus, vou voltar a afirmar, relacionamento de honra. Eu deixo minhas palavras muito claras, para ninguém confundir com mercenários da fé. É um relacionamento de honra, de filho que entende que tudo vem na mão dele, na mão de Deus. E para Deus devolve um pouco. Se tiver esse relacionamento de honra, Deus fazer abundar em toda a graça, para você ter sempre, para continuar fazendo, ó, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Perceba que a tua prosperidade tem um fim. Qual é o fim da tua prosperidade? Boa obra. Que boa obra é essa, pastor? Tudo que você pode fazer para abençoar o desenvolvimento do projeto de Deus sobre a terra. Obra. Quer abençoar os pobres? Boa obra. Quer sustentar o missionário no campo? Boa obra. Todo mundo entendeu? Está claro o texto, não está? Quer ser próspero? Para si mesmo é ganância. Quer ser próspero? Para continuar usando os recursos humanos para fazer a obra de Deus prosperar sobre a terra, Deus vai se agradar muito e vai te abençoar ainda mais. Entendeu o seu coração. Meu servo entendeu, minha filha entendeu, meu filho entendeu. A obra tem necessidades na terra, terrenas. Necessidade na terra. Não é, no céu não precisa nada. E aí ele vai falar aqui, uma das obras é distinta aqui, verso 9. Como está escrito? Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Verso 10, igreja. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, é o que dá, a qual que, por nosso intermédio, sejam tributadas, graças a Deus. E você vai ler no contexto, que eu não coloquei aí o restante,
que também, aonde a oferta alcançasse nas igrejas que precisavam, seriam tributadas muitas honras e glórias a Deus. Está falando de oferta. A oferta que abençoa muitas vidas. Amém? Todo mundo entendeu? Fica de pé nessa hora, terminamos a aula de hoje. Não vou falar sobre ganância, tu já sabe. Não vou falar sobre avareza, quem se agarra a dinheiro. O amor é o dinheiro, o princípio de todos os males. Dinheiro é da terra, dinheiro é terreno. Dinheiro é para ser bem empregado aqui na terra. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco também é infiel no muito, disse Jesus. Então, queridos, a questão nunca tem a ver com dinheiro, tem a ver com coração. Coração que abençoa, coração que entende. Amém? A base é um amor, relacionamento com Deus. Mas um relacionamento que se passa pelo irmão. Exatamente. Você expressa o seu amor a Deus através da assistência aos homens seus semelhantes. Mas o amor é a Deus. A oferta é para Deus. Toda oferta. E pastor, e os mercenários da fé? Deixa eles que o que é deles está guardado. A palavra de Deus diz assim, como é que é? O versículo lá em Pedro. A justiça já lavrada, já foi lavrado o alto de condenação desses. Vai alcançar esses mercenários. Se não se arrependerem. O chapelão lá com a fazenda de gado que ele tem lá no Nordeste, se ele não se arrepender, a justiça lavrada já vai alcançá-lo. Amém, povo santo? Todos entenderam a lição de hoje? Você honra a Deus com bens materiais. Porque Deus não quer bens materiais, Deus quer ver teu coração abençoador. Simples assim. Não é dinheiro, é coração. Eu louvo a Deus que Deus sempre me deu um coração desprendido no que eu posso para ofertar. Amém? Na proporção de que Deus te abençoa. Senhor, nós te louvamos por essa manhã de instrução na tua presença. Te agradecemos, Deus, porque muitas distorções acontecem sobre a terra. Os homens são gananciosos, os homens são agarrados ao vil metal, mas nós queremos ter um entendimento correto. Sabemos separar, Senhor Deus, teu propósito da ganância humana. Sabemos que tu tens um propósito com as nossas vidas e com aquilo que o Senhor nos prospera, para que possamos investir cada vez mais em vidas. Senhor, em nome de Jesus, que esses conceitos sejam bem apreendidos pelo teu povo. Já conhecem, mas que sejam reavivados em suas mentes, para que sejam prósperos e abençoadores, para que o Senhor se agrade de cada um de nós. Nós clamamos, Deus, em nome de Jesus, livra-nos das distorções, livra-nos da avareza, livra-nos, Senhor Deus, da idolatria, porque a avareza é idolatria. Ajuda-nos a ter um coração abençoador, em nome do Senhor Jesus. Que a tua graça seja sobre todos, leva-nos em paz, guardado pelo Senhor, possamos expressar nossa gratidão logo mais à noite, no culto que vamos te ofertar. Seja ele agradável diante do Senhor. Nosso sacrifício de louvor, nossos sacrifícios em ofertas também de bens, tudo seja agradável diante do Senhor. Te glorificamos por essa manhã, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toda honra e toda glória a Deus. Vamos na paz de Cristo.